Opa, eu sou o Hope e, bem, Jorge Rivera Harris, ou Jay, como ele se identifica nas redes sociais, e é como eu vou chamar ele no vídeo porque o nome original dele é muito difícil, desculpa. É um compositor e influenciador que, nesses últimos tempos, vem crescendo muito em reconhecimento graças ao seu sucesso, que é Epic, o musical conceitual dele. E, bem, hoje eu quero falar sobre ele, já que ele é o autor do meu musical favorito. Então, sem mais delongas, vamos lá. You know, over 3 years ago, I remember starting this, and I remember just knowing that I want to write a musical where I could dive in with all the things that inspire me, even if they're not necessarily from musical theater, and they're not, right? The things that inspire me most are video games and animation, anime, things like that. And I remember telling so many people that I had this idea about writing a musical that feels like a video game, and at first I remember the looks that came with it, but the fact that it's happening, I don't know, I hope other nerds see this and are like, yeah, Bem, o Jay ele tem 26 anos de idade, é uma pessoa muito alegre e divertida pelo que dá pra se extrair dos vídeos que ele posta no TikTok e no YouTube, e ele mora em Porto Rico, que, meu Deus, que lugar dos sonhos pra se viver. Ele foi ganhar reconhecimento mesmo na pandemia de 2019, onde ele publicava no TikTok os conceitos dele pra Epic, que é o musical conceitual dele. E ele simplesmente viralizou, ganhou muito reconhecimento e hoje em dia os vídeos dele simplesmente não batem menos de 100 mil visualizações. Mas e se eu te falar que antes dele ser um compositor, ele simplesmente ia ser um doutor? Pois é, né? O mundo não dá voltas não, ele capota mesmo, ele cai com tudo. Mas enfim, deixa eu te explicar essa história direito. Antes de toda essa loucura que foi Epic, toda essa proporção que ganhou, o Jay ele queria ser um cirurgião. Não se sabe bem ao certo o que motivou ele a querer ser um cirurgião. Porém, talvez seja a grande escassez de médicos que tem lá em Porto Rico. Um ato bem nobre, eu diria assim. Isso mais ou menos ali no ensino médio do Jay. Então, Jay foi para a Universidade de Notre Dame e começou a cursar o Pre-Med, que, para quem não sabe, tudo bem, porque eu também não sabia, mas é uma empresa que presta socorro. Isso de acordo com o Google, tá bom? Só pra tirar o meu da reta. Mas chegou uma hora que acabou que a linha desandou e a paixão pelo teatro falou mais alto. O Jay percebeu que não era aquilo que ele queria. Ele não queria fazer cirurgias e tal. Ele queria ser compositor, ele queria cantar, ele queria seguir o sonho dele de teatro musical. Então, entre a realidade e o sonho de carreira, ele simplesmente tomou coragem e decidiu mergulhar de cabeça nessa loucura. E aparentemente deu muito certo mesmo. E dado isso, o Jay simplesmente saiu totalmente da curva e isso levou ele à sua primeira produção musical. É porque você me pergunta? Não. A produção dele se chamava Meu Coração Diz Vá. My body's here, but my mind is out there. It's somewhere, racing. I spent a lot of time trying to get to this time and place. Today is basically the biggest day of my life. I get to help in saving this guy. He suffers from some nearly fatal form of pericardial heart disease, and we're supposed to operate, but I can't concentrate. I only contemplate. Damn, is this what I want? Is this right? What the hell am I doing with my life? Humanos Estúpidos, como era chamado antes de ser mudado para Meu Coração Diz Vá, conta a história de Índigo, um estudante universitário de medicina que acaba percebendo que ele não tá feliz com o que ele tá fazendo e larga a medicina para se tornar um compositor. Assim, eu posso ser o louco das teorias, mas eu acho que tá me lembrando uma história de uma certa pessoa aí. Bem, apesar do musical parecer uma autobiografia, eu gostei dele. Ele é bem mais pé no chão, bem mais realista do que Epic. E a história que ele conta é bem profunda, me toca em algumas partes. Não cheguei a chorar, né? Porque primeiro eu ouvi as músicas depois que eu fui dar uma olhada básica no musical. Não cheguei a ver apresentações nem nada. Só essa que eu coloquei aí de exemplo, que apareceu na minha For You. Mas, tirando isso, eu gostei das músicas, achei um musical bom. Pelo que eu pesquisei, é bem pesado mesmo. Alguns assuntos que
que ele fala, pode até dar gatilho em algumas pessoas aí, então quem quiser pesquisar tá avisado. E por enquanto eu não vou dar nota pra esse musical, já que eu só fiz uma pesquisa básica pra esse vídeo. Mas futuramente eu venho, né, se vocês quiserem, eu pesquiso mais sobre e faço uma review do musical aqui no canal. Mas é isso, esse musical provavelmente realmente é uma alusão à vida do Jay e as experiências que ele passou. Inclusive tem um personagem que é o pai do Índigo, que ele meio que, sei lá, me deixa com uma pulga atrás da orelha sobre a família do Jay. Mas melhor não pensar muito nisso. A trilha sonora do musical está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. E, como eu já disse, pode dar gatilhos em algumas pessoas, então assista por sua própria conta e risco. E, apesar de meu coração desvá um dia ter engatinhado para que Epic pudesse correr, ele não chegou a ter tanta fama quanto Epic, até porque é difícil alcançar outras pessoas que não sejam da sua área, principalmente quando o musical é pequeno, tem baixo orçamento e etc. Então, até mesmo para o musical ganhar um pouco mais de audiência, o próximo passo seria gravar o Cast Recording, que é basicamente o álbum das músicas com o elenco oficial da peça. Porém, no ano seguinte, o Jay teve um imprevisto global que se chamava pandemia. E, infelizmente, ele não conseguiu postar o Cast Record a tempo. E bem, quem viveu na época da pandemia sabe muito bem o caos que o mundo inteiro ficou. Isolamento social, doença comendo solta, um monte de pessoas sendo presa por simplesmente não estar usando máscara. E com a chegada da pandemia, além da adiação do álbum oficial de Meu Coração Desvá, nós teríamos, na teoria, a adição de Epic, que era um musical que na época já estava sendo idealizado pelo Jay. E bem, nessa situação muitos teriam já desistido, não teriam prosseguido em frente com o musical, mas estamos falando de George. Eu não vou repetir o sobrenome dele. E mesmo em situação de pandemia, ele prosseguiu com o sonho dele. Ele criou uma conta no TikTok e começou a postar as ideias e conceitos que ele tinha pra Epic. I'm writing a musical about the Odyssey, and this is how it goes. There once was a man, cunning mind running through the sky and the sand, in the land of gods and monsters, sought to see his family prosper at any and all costs, and through the process he became dauntless. Now he's remembered forever for his endeavors, and all he ever lived was the life of a legend, a life that was epic. 600 men, 600 men. O cara tinha simplesmente um celular e um sonho, e ele disse, vambora. Eu acho que eu nem preciso falar o quão inspirador é isso. O cara simplesmente não se limitou porque ele não tinha qualidade em gravação, ou então ele não era bom gravando vídeos. Ele simplesmente foi. Ele literalmente, meu coração desvá. Literalmente. E por ser na pandemia, ele não poderia abrir os testes para um possível elenco de Epic. Então o cara simplesmente pegou o TikTok e falou, vou pegar pessoas da minha comunidade para eles trabalharem junto comigo. E isso é simplesmente incrível, é genial. Então ele simplesmente postou um vídeo falando que as audições estavam abertas e independente da idade, da nacionalidade, do local onde vive, a pessoa poderia participar. E como ele já tinha criado uma fanbase grande, para dizer o mínimo, não preciso nem falar que ele recebeu milhares e milhares de testes. Os testes, ou audições, eram feitos por meio de duetos no TikTok. O que, às vezes, se a pessoa que estivesse duetando já tivesse uma quantidade ali de seguidores, poderia dar mais seguidores para o projeto de Epic. O que é simplesmente genial, é algo que furou a bolha completamente. E com certeza esse é um dos motivos de Epic ter tomado as proporções que ele tomou. Mas na minha opinião, com certeza o maior dos motivos é o quão carismático o Jay é. If you're new to my page and have absolutely no idea what's going on, or what Epic the Musical is even about, have no fear.
I've got you. Epic is a musical adaptation of Homer's The Odyssey, and it tells the story of Odysseus, who after helping finish a 10-year-long war, has to sail through 600 miles of open waters, and he has to fight gods and monsters to make it back home to his kingdom, where his wife, the Queen of Ithaca, Penelope, and his son, the Prince of Ithaca, Telemachus, are waiting for him. But on his journey, my fellow friend, However, on his journey, he struggles with the idea of ruthlessness and whether it's a necessary component in protecting that which you care about. Now, the music of Epic is its own whole storytelling. O Jay é uma pessoa super alegre e espontânea e ele criou um modelo super diferente, onde ele posta vídeos mostrando o processo de criação das músicas e as inspirações que ele teve, algo que nunca ninguém tinha feito. E o quão animado ele soa enquanto fala de Epic faz as pessoas se cativarem muito mais, tanto por ele quanto pela obra. E assim, pelo menos pra mim, Epic não é só mais uma adaptação de mitologia grega. É uma obra que fala sobre amor, dedicação e, principalmente, correr atrás de seus sonhos. It's finally happening. It's 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 happening! It's happening. It's happening. It's happening. After all this time, it's finally happening. Bem, esse foi meu vídeo falando sobre a inspiradora trajetória do Jorge. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Além das minhas altas pesquisas para fazer esse vídeo, eu também usei muito de inspiração um vídeo de um carinha lá da gringa que eu não sei falar o nome, desculpa. Mas o vídeo dele vai estar aí na descrição. Se você entende um pouco de inglês ou quer confiar nas legendas automáticas do YouTube, passa lá para dar uma olhada, que é incrível o vídeo dele. Se você gostou, eu peço para que você esteja dando like e compartilhando, porque vai me ajudar demais. E a partir de hoje, toda sexta eu trarei análise de uma nova saga de Epic. Até!